No vídeo de hoje eu vou trazer a história para vocês do berço de uma das unidades mais marcantes do cenário das operações especiais dos Estados Unidos. Eu estou falando dos Marine Riders, que eu introduzi na semana passada dentro do contexto da Batalha de Guadalcanal. E para vir comigo nessa jornada, sim, a Insider em mais um vídeo para você. Você já foi lá no site da Insider e aproveitou o cupom de desconto de 12% do Almanac Militar? Aqui na descrição deste vídeo eu deixo para você então um link direto tanto ao site quanto o cupom. Eu tenho certeza que você vai curtir a tecnologia desta, que é uma das melhores roupas que com certeza já fizeram parte do meu guarda-roupa. E você sabe que todo produto que eu trago aqui no canal do Almanac Militar ele tem que fazer jus à credibilidade que eu conquistei com você. Tenho certeza que você vai se surpreender com a tecnologia anti-odor, com a capacidade dela de desamassar no seu corpo e também com a capacidade dela manter a sua tonalidade sem desbotar. Aproveite o cupom de desconto de 12% e acesse o link que está na descrição deste vídeo. Os Marine Riders são forças de operações especiais originalmente estabelecidas pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para conduzir em guerras de infantaria leve anfíbia. Dizem que os Edson's Riders do 1º Batalhão de Fuzileiros Navais e os Carlson's Riders do 2º Batalhão de Fuzileiros foram as primeiras forças de operações especiais dos Estados Unidos a se formarem e a entrarem em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da intenção original dos Riders servirem com características e capacidades de operações especiais, a maioria das operações de combate viu os Riders serem empregados como infantaria convencional. Isso combinado com o ressentimento dentro do resto do Corpo de Fuzileiros Navais de que os Riders eram uma força de elite dentro de uma força de elite, levou então à dissolução das unidades Rider originais naquele momento. Contudo, e somente em 2003, o Comando de Operações Especiais das Forças do Corpo de Fuzileiros Navais foi recriado e os Marine Riders renasceram logo em seguida. Uma das deficiências das forças de fuzileiros navais da frota dos Estados Unidos era a falta de navios de transporte rápidos que pudessem acompanhar uma frota naval. Até que os transportes de ataque rápido entrassem na marinha, a frota teria que manter sua velocidade baixa para a velocidade dos navios de transporte, ou a frota teria que se dividir em dois componentes. Nenhuma das opções era desejável num contexto de guerra. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, um grupo foi formado então para chegar a uma solução que pudesse ser implementada rapidamente. O grupo encontrou muitos contratorpedeiros construídos para a Primeira Guerra Mundial e que estavam na frota de reserva, chamada também de frota de naftalina. Esses contratorpedeiros tinham 4 caldeiras e 4 chaminés de fumaça e eram rápidos o suficiente para acompanharem a frota. O grupo descobriu que, removendo 2 caldeiras e chaminés de fumaça, seria possível encontrar espaço para alojar uma companhia de 130 fuzileiros navais que seriam desembarcados por barcos infláveis. Esses transportes de alta velocidade foram chamados de APDs pela Marinha. Os APDs mais tarde tiveram 4 barcos Higgins acoplados a eles. Em fevereiro de 1941, uma companhia de cada batalhão do recém-formado 7º Corpo de Fuzileiros Navais foi designada como Companhia Provisória de Barcos de Borracha e participou de um exercício de desembarque de frota em 1941. Após o exercício, o general Roland Smith atribuiu os APDs e a função de barcos de borracha ao 1º Batalhão do 5º Corpo de Fuzileiros Navais. Com a América empurrada para a guerra, o presidente Franklin Roosevelt se interessou em criar uma contraparte americana para os comandos britânicos e o Corpo de Fuzileiros Navais era o lugar natural para essa organização. De fato, o general comandante da 2ª Divisão de Fuzileiros Navais propôs inicialmente o nome de Comandos de Fuzileiros Navais. O comandante do Corpo de Fuzileiros, o Major-General Thomas Holcomb, era da opinião, no entanto,
de que o termo fuzileiros navais é suficiente para indicar um homem pronto para o serviço a qualquer momento, e a injeção de um nome especial como comando seria indesejável e supérfluo. O general Holcomb redesignou o 1º Batalhão do 5º Corpo de Fuzileiros Navais como o 1º Batalhão Destacado, e criou também o 2º Batalhão Destacado a ser comandado por Carson em resposta à pressão do presidente. O debate sobre a criação dessas unidades de elite chegou ao clímax quando o novo comandante da Frota do Pacífico, o almirante Chester Nimitz, solicitou unidades de comando para ataques contra ilhas japonesas levemente defendidas. O comandante selecionou o termo Riders e criou 2 batalhões. O 1º Batalhão Rider foi ativado no dia 16 de fevereiro de 1942, seguido pelo 2º Batalhão Rider em 19 de fevereiro do mesmo ano. Carlson recebeu uma promoção a tenente-coronel e foi colocado no comando do 2º Riders, e o tenente-coronel, mais tarde major-general, Merritt Red Mike Edson, o comando do 1º. Os Riders foram criados por uma ordem do presidente Roosevelt, agindo sob propostas do coronel William Donovan e do major Evans Carlson. Carlson foi um soldado da expedição punitiva para capturar Pancho Villa, no México, e na Primeira Guerra Mundial tornou-se um oficial da Marinha durante a ocupação americana da Nicarágua e serviu como oficial de inteligência do 4º Corpo de Fuzileiros Navais na China. Ele viu as táticas e estratégias dos irregulares chineses comunistas, Zhu De, e do 8º Exército de Rota em particular, enquanto lutavam contra os japoneses ocupantes, e ficaram encantados com a sua versão de guerra de guerrilha. Em 1933, Carlson comandou o destacamento de fuzileiros navais no retiro de férias do presidente Roosevelt em Warm Springs, Georgia, onde formou uma amizade próxima com o presidente americano e seu filho James. Carlson renunciou aos fuzileiros para falar com empresários americanos para alertá-los contra o fornecimento de materiais ao Japão. Carlson voltou aos fuzileiros navais em abril de 41, ganhando uma comissão do comandante como major da reserva. Carlson ainda tinha a atenção do presidente, assim como o filho dele, James Roosevelt, que agora era capitão da Marinha e era o seu amigo e protegido. Os Riders receberam o melhor equipamento dos fuzileiros navais naquela época e foram escolhidos então a dedo entre os voluntários disponíveis. As 2 unidades abordaram então sua missão comum de diferentes direções. Carlson usou métodos igualitários e de formação de equipe. Ele tratou oficiais e homens alistados com o mínimo de consideração à patente como líderes e combatentes. Deu a seus homens doutrinação ética, descrevendo para cada homem pelo que eles estavam lutando e por quê, além de usar a frase chinesa Gung Hu como um slogan motivacional que ele aprendeu com as forças comunistas durante seus anos na China. Ele também evitou a organização padrão do Corpo de Fuzileiros Navais, formando 6 companhias de fuzileiros de 2 pelotões cada e inovando equipes de fogo de 3 homens como sua unidade básica. O batalhão de Edson, no entanto, seguiu mais de perto a doutrina padrão do Corpo de Fuzileiros Navais em treinamento, organização e disciplina. Ambos os batalhões Rider foram colocados em ação quase ao mesmo tempo. Em 7 de agosto de 1942, o 1º Batalhão Rider de Edson, designado para a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, desembarcou em Tulagi, no protetorado britânico das Ilhas Salomão, como a fase de abertura da campanha de Guadalcanal. Após a captura de Tulagi, os Riders foram transferidos para Guadalcanal para defender o Campo Henderson. Um de seus combates mais notáveis foi a chamada Batalha de Edson Ridge, onde os primeiros Riders remanescentes do 1º Batalhão Paraquedista e o 2º Batalhão do 5º Corpo de Fuzileiros Navais obtiveram uma grande vitória defensiva sobre as forças do Exército Imperial Japonês na noite de 13 a 14 de setembro. Fora de ação, tanto Edson quanto o Major Kenneth Bailey foram condecorados com a Medalha de Honra, sendo a de Bailey póstumamente. Em 1942, os Marine Riders foram a primeira unidade a receber o padrão M1942 Frog Skin, que era reversível com um padrão de selva de 5 cores de um lado e um padrão de praia de 3 cores do outro lado. O 2º Batalhão Rider de Carlson embarcou nos submarinos Nautilus e Argonaut
e atacou a Ilha Makin em 17 e 18 de agosto. Durante o ataque, o sargento Clyde Thomason foi condecorado póstumamente também com a Medalha de Honra e foi o primeiro fuzileiro naval a receber esta honra durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, 9 homens foram deixados involuntariamente na ilha quando os Riders retornaram aos submarinos. Esses homens foram capturados e posteriormente decapitados em Kwajalein. Após a batalha da Ilha Savo, 1.400 homens em várias unidades de apoio do 2º Regimento de Fuzileiros Navais, que ainda não haviam desembarcado em Tulagi, retornaram para a Ilha Espírito Santo, depois que os transportes em que estavam foram retirados daquela área. Considerando estes homens da reserva como fuzileiros navais ociosos, o almirante Richmond Turner decidiu transformá-los então em um 2º Batalhão Rider provisório sem consultar o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Esta unidade então foi criada no dia 29 de agosto de 1942, mas a ordem foi substituída em 28 de setembro daquele mesmo ano pelo comandante do teatro, o almirante Robert Gromley. O almirante Turner acreditava que unidades regimentais ou de fuzileiros navais de maior porte não eram adequadas para as forças anfíbias da Marinha e desejava que todos os batalhões daquela Marinha fossem então reformados como batalhões Rider, o que pôde ter influenciado então o Corpo de Fuzileiros Navais a ter uma visão negativa de todo o conceito especial dos Riders. No outono de 1942, 2 batalhões Rider adicionais foram criados, o 3º em Samoa, comandado pelo tenente-coronel Harry Liverseed, e o 4º Riders em Camp Pendleton, na Califórnia, comandado pelo agora tenente-coronel James Roosevelt. Esses batalhões se destacaram em combate pesado ao longo do 1º e 2º Riders nas campanhas de 1943 nas Ilhas Salomão. No dia 15 de março de 1943, os 4 batalhões foram organizados como o 1º Regimento de Fuzileiros Navais Rider em Espírito Santo, com Liverseed como comandante e Carlson como oficial executivo. O tenente-coronel Alan Shapley foi nomeado comandante do 2º Riders uma semana depois e imediatamente o retornou a uma organização padrão. O 1º Regimento Rider impôs uma organização comum entre os batalhões. Cada um tinha uma companhia de armas e 4 companhias de fuzileiros compostas por 3 pelotões de fuzileiros e 1 pelotão de armas. O resultado refletiu uma mistura das ideias de Edson e Carlson. As organizações de equipe de fogo de 3 homens e esquadrão de 10 homens de Carlson foram adotadas primeiro pelos Riders e depois por todo o Corpo de Fuzileiros Navais. Edson contribuiu com o conceito de uma força altamente treinada e levemente equipada usando táticas convencionais para realizar missões especiais ou para preencher um batalhão de linha. Durante a campanha na Segunda Guerra contra os japoneses na região de Nova Geórgia, o 1º Regimento de Fuzileiros Navais Rider foi organizado para uma nova missão com os 1º e 4º Riders e 2 batalhões anexados da 37ª Divisão de Infantaria comandados por Liverseed. Ao mesmo tempo, os 2º e 3º Batalhões Riders foram temporariamente anexados ao 2º Regimento de Fuzileiros Navais, sob o comando de Shapley para a invasão de Bougainville, a ação de combate final dos Riders antes de sua dissolução. Naquele contexto, o soldado Henry Girk, do 3º Batalhão Rider, foi agraciado com a Medalha de Honra pelas ações no dia 6 de novembro de 1943 em Bougainville. Em dezembro daquele ano, o comando do 1º Regimento Rider passou para o tenente-coronel Samuel Puller. O regimento deixou a Nova Caledônia no dia 21 de janeiro e desembarcou em Guadalcanal 3 dias depois. O provisório 2º Regimento Rider se desfez e se juntou também ao 1º, com o veterano Shapley no comando e Puller como oficial executivo. No início de 1944, o Corpo de Fuzileiros Navais tinha 4 divisões, com mais 2 sendo formadas. Mesmo com quase 500 mil de fuzileiros navais em serviço, o Corpo não tinha mão de obra suficiente para alocar as novas divisões, devido ao grande número de homens que estavam designados para funções como defesa, paraquedistas, as ações Riders, o balão de barragem, para a operação de tratores anfíbios e outras unidades especializadas. Sem nenhuma expansão adicional do corpo planejada, a única maneira de adicionar mão de obra às novas divisões era obtê-la de organizações já existentes.
A necessidade antecipada de unidades do tipo comando não se materializou, e o desenvolvimento de um novo equipamento, um trator anfíbio e um suporte de fogo aprimorado acabaram com a necessidade de unidades de assalto leve. Os Riders geralmente realizavam as mesmas missões que os batalhões de infantaria de linha, desperdiçando seu treinamento e habilidades ou expondo os Riders levemente armados a baixas excessivas. Também havia oposição institucional à existência de uma força de elite dentro do corpo de fuzileiros. 2 oficiais superiores que se opunham aos Riders nessa base avançaram para posições onde poderiam abolir essas unidades. No dia 1º de janeiro de 44, o general Alexander Vandergrift tornou-se o comandante do corpo de fuzileiros navais e o general Gerald Thomas tornou-se então o diretor de planos e política. Aliás, o diretor de planos e políticas anterior já havia proposto dissolver os Riders e os chamados Paramarines, como equipes escolhidas a dedo prejudiciais ao moral de outras tropas. O almirante Ernest King, chefe de operações navais, concordou com a proposta e Vandergrift ordenou a mudança no dia 8 de janeiro de 44. A mão de obra das unidades excluídas e seus estabelecimentos de treinamento nos Estados Unidos foram redirecionados para as novas divisões e os requisitos de suprimentos foram simplificados pela uniformidade aumentada. Logo em seguida, tornou-se parte da 6ª Divisão de Fuzileiro Naval. Os demais batalhões Riders também foram incorporados pelo 4º Corpo de Fuzileiros Navais. O 2º Batalhão tornou-se a Companhia de Armas Regimental, sem mão de obra para formar um batalhão inteiro após os custosos combates nas Ilhas Salomão. O pessoal do Batalhão de Treinamento Rider em Camp Pendleton foi transferido para a 5ª Divisão de Fuzileiros Navais. Muitos dos homens que antes eram designados para unidades Riders passaram a servir com distinção durante 1944 e 1945. Por exemplo, Michael Strank, um dos 6 homens na fotografia icônica do hasteamento da bandeira em Iwo Jima, era um ex-Rider. Durante a guerra, um total de 8.078 homens, incluindo 7.710 fuzileiros navais e 368 marinheiros, foram designados para unidades Rider. Os Riders receberam um total de 7 medalhas de honra e 136 cruzes da Marinha. Após um hiato de quase 70 anos, no dia 20 de junho de 2003, o Comando de Operações Especiais das Forças do Corpo de Fuzileiros Navais fora ativado, tendo o primeiro destacamento prestando homenagem aos Marine Riders. A insígnia do destacamento, projetada pelo sargento Anthony Siciliano, incorporou a famosa faca dos Riders e a sua insígnia original como uma homenagem e ligação com os famosos batalhões que existiram por apenas 2 anos após a sua criação, lá em 1942. O Destacamento 1 serviu como uma prova de conceito de 3 anos para validar a capacidade dos fuzileiros como uma força de operações especiais. O Destacamento 1 foi enviado ao Iraque em 2004 como parte da Força Tarefa Rider sob o comando do Grupo de Tarefas de Guerra Especial Naval 1. O sucesso extraordinário dos fuzileiros do Destacamento 1 levou então ao estabelecimento do MARSOC em 2006. No dia 6 de agosto de 2014, o comandante da Marinha James Amos anunciou em uma cerimônia de troca de comando do MARSOC que todas as unidades dentro do comando passariam por uma mudança de nome. O 1º Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais agora seria conhecido como 1º Batalhão de Fuzileiros Navais Rider. Embora os operadores de habilidades especiais dentro do Comando de Operações Especiais da Marinha tenham o título de Marine Rider, a linhagem deles pode ser rastreada através do 4º Regimento de Fuzileiros Navais e dos Batalhões de Reconhecimento da Marinha. As 1ª e 2ª Companhias de Reconhecimento da Força forneceram o pessoal inicial quando o MARSOC foi criado. Desde a formação do MARSOC, eles conduziram mais de 300 missões em 13 países diferentes, concedendo mais de 300 medalhas por bravura aos seus homens. 43 Riders, incluindo 2 cães de combate, foram mortos em treinamento e operações de combate. Desde a primeira implantação do MARSOC no estrangeiro, ele se tornou então a principal força de atuação do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos.
e provou ser capaz de conduzir operações especiais com características diversas. Eles conduziram com sucesso tanto ações de contra-insurgência quanto realizaram tarefas complexas de ações diretas. Você já pensou em aproveitar conteúdos como este que você acabou de assistir de uma maneira mais exclusiva, de uma maneira fechada, de uma maneira em que você possa participar e até sugerir os próximos temas? Este é o Clube do Almanac. Fica aqui o meu convite para que você conheça este benefício que é dedicado exclusivo a você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.